E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje, né, os nossos trabalhos nessa quinta-feira, falando sobre a eliminação do Cleveland Cavaliers, né? Ontem Cleveland foi eliminado, né, dos playoffs, depois da derrota para o New York Knicks. O Cleveland se despediu da temporada e essa eliminação do Cleveland Cavaliers acabou sendo bem decepcionante, né? Eu, assim como vários outros analistas e vários outros fãs da NBA, acreditávamos, né, que o Cleveland poderia chegar mais longe, né? Um time que fez uma ótima off-season, trouxe o Donovan Mitchell, conseguiu trazer peças interessantes, um time que fez um ótimo trabalho na temporada regular, foi muito bem jogando dentro de casa, conseguiu ter a melhor defesa da temporada. Esse time acabou gerando uma expectativa, né, em todos. Eu, inclusive, acreditava que o Cleveland poderia ser uma surpresa nesses playoffs, poderia chegar na final de conferência e ver o time sendo eliminado na primeira rodada. Eu não vou mentir não, cara, me decepcionou bastante. Óbvio que tem muito, mas muito mérito do New York Knicks, que foi gigantesco durante toda a série, fez valer o mando de quadra, fez o trabalho também fora de casa, né? O elenco do Knicks foi espetacular, Jalen Brunson, né? O Tom Thibodeau foi gigantesco durante toda a série, só que quando eu vi o jogo terminando ontem, eu pensei, putz, cara, uma pena o Cleveland ter sido eliminado tão cedo, porque é um time que poderia ter mostrado mais. Poderia ter mostrado mais. Só que o basquete é assim. Né? O basquete é maravilhoso, o basquete é apaixonante por conta desse fator, sabe, imprevisível, né, que tem, por conta dessas surpresas que às vezes acontecem em um playoff. Eu não acho que a classificação do Knicks é uma surpresa tão grande como, por exemplo, a classificação do Miami Heat contra o Milwaukee Bucks, mas não deixa de ser uma surpresa. O Knicks entrou nessa série como o underdog, né? Como, entre aspas, a zebra. Então, foi uma surpresa a classificação do Knicks e foi uma decepção, sim, a eliminação do Cleveland Cavaliers. Só que nesse vídeo eu queria mostrar para vocês que dá para você encarar uma eliminação de uma forma um pouco mais positiva. Você pode aprender muito com uma eliminação. Inclusive, eu tenho a opinião, e aqui é um papo meio que de coach, mas eu acho que faz sentido, né, pelo contexto, que você aprende muito mais com uma derrota do que com uma vitória. E o Cleveland pode aprender e muito com essa eliminação para o New York Knicks. E nesse vídeo eu separei aqui 4 lições que podemos tirar dessa eliminação do Cleveland Cavaliers. Então, sem mais delongas, né, porque eu já enrolei demais, né, eu acho que eu fiz um contexto um tanto quanto exagerado, mas era necessário, a historinha é importante. Vamos aqui então falar sobre essas 4 lições que tiramos dessa eliminação do Cleveland. Eu só peço rapidinho, né, para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente, torcedor aí do Cleveland, comente qual que é o seu sentimento em relação a essa eliminação da equipe. Comenta aqui que eu quero saber. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre essas lições. A primeira lição que nós podemos tirar, né, dessa eliminação do Cleveland é que só ter um starting five forte não é o suficiente. Quando essa série ela começou, eu acreditei que o fato do Cleveland ter uma rotação curta e ter uma rotação muito talentosa seria o suficiente para vencer o New York Knicks, que não tem um starting five tão forte como o do Cleveland, mas que tinha um banco um pouco não, né? Bem mais talentoso. Eu acreditei que o starting five forte do Cleveland seria o suficiente
para vencer o New York Knicks, mas não foi. Ficou muito claro nessa série que você ter um elenco mais profundo te faz ter vantagem. É muito melhor você ter um starting five equilibrado com um banco, né, que ofereça boas alternativas, do que você ter um starting five extremamente forte e um banco que não te ajuda tanto. O Cleveland tem um starting five muito talentoso. Você tem Garland, você tem Mitchell, você tem ali Isaac Okoro ou Caris LeVert, você tem Jarrett Allen, você tem Evan Mobley. É um starting five maravilhoso. Só que você olha para o banco do Cleveland e você não vê tantas opções assim. O único jogador que conseguiu impactar nesse Cleveland vindo do banco, nessa série contra o Knicks, foi o Caris LeVert quando veio do banco. A partir do momento que ele se tornou titular, o banco do Cleveland foi irrelevante. Em contrapartida, todo mundo que entrou durante a série pelo New York Knicks contribuiu. Além do starting five ter sido muito produtivo, principalmente Jalen Brunson e o Mitchell Robinson, esses dois foram sensacionais no time titular, o banco do Knicks produziu pra caramba. Emmanuel Quickley, ótimos números. Obi Toppin, quando entrou, correspondeu. O Josh Hart, brincadeira que o Josh Hart jogou nessa série. Ele até se tornou titular nos últimos jogos por conta da lesão do Quentin Grimes. Mas quando ele veio do banco, ele veio bem pra caramba. O Isaiah Hartenstein jogou muita bola quando entrou. Então, a primeira lição que nós tiramos dessa eliminação do Cleveland é que só um starting five forte não é o suficiente. É melhor você ter um elenco profundo do que ter um elenco que se resume a 5 jogadores. Segunda lição que tiramos: o Star Power faz a diferença, mas não te garante a vitória. Um fator que eu achei que poderia desequilibrar essa série a favor do Cleveland Cavaliers era o fator Star Power, era o fator super estrela. Normalmente, quando você tem uma série muito equilibrada, algo que faz a diferença é você ter o melhor jogador da série. E quem tinha o melhor jogador dessa série era o Cleveland Cavaliers. O Donovan Mitchell, ele mostrou nos últimos anos que ele foi para os playoffs pelo Utah Jazz, que ele é um jogador que consegue impactar muito em pós-temporada. E eu achei que o Donovan Mitchell seria um desequilíbrio a favor do Cleveland nessa série, só que acabou não sendo. Mesmo o Cleveland tendo o maior star power, o Cleveland foi eliminado para um time que tem ótimos jogadores, que tem um franchise player, que tem um all-star, mas que não tem um cara, sabe, do tamanho do Donovan Mitchell. Então, a segunda lição que tiramos é: o star power pode desequilibrar, mas ele não te garante a vitória. Ele não te garante a classificação. Terceira lição, e essa aqui é muito importante: vencer fora de casa é extremamente importante. O Cleveland, ele perdeu todas as partidas disputadas no Madison Square Garden. E não é que o Cleveland perdeu, o Cleveland foi engolido em todas as partidas no Madison Square Garden. Já o New York Knicks, além de ter feito o dever de casa, venceu em Cleveland. Venceu 2 em Cleveland, inclusive. Venceu na abertura e no fechamento da série. Então, você só ter um domínio dentro de casa não é o suficiente para você chegar longe no playoff. Você precisa conseguir se adaptar jogando na casa do adversário. Você precisa conseguir manter o alto nível jogando com a pressão da torcida adversária. E o Cleveland não conseguiu lidar bem com a pressão exercida pela torcida do Knicks no Madison Square Garden. Inclusive, o que aqueles malucos de Nova York fizeram foi loucura, hein? Nossa Senhora! Quarta lição: a vontade pode superar a técnica. O Cleveland tem jogadores, principalmente no seu starting five, mais técnicos
do que os jogadores do Knicks. Por exemplo, o Evan Mobley e o Jarrett Allen são melhores, são tecnicamente melhores do que o Mitchell Robinson. Acho que todo mundo concorda com isso. Só que o Mitchell Robinson engoliu o Allen e o Evan Mobley. Por quê? Porque ele teve mais vontade. A dupla de garrafão do Cleveland combinou para 39 rebotes na série. Só o Mitchell Robinson teve 36. É uma diferença muito grande. Sabe outro confronto que deixou claro que a vontade vence da técnica? Josh Hart contra Mitchell e Garland. O Josh Hart foi responsável, na maioria dos jogos, pela marcação do Donovan Mitchell e do Darius Garland. Ele ficou se revezando nos dois. E toda vez que o Hart foi para o confronto individual com o Mitchell e o Garland, ele venceu. O coração do Josh Hart, com o perdão do trocadilho, né? O coração do Josh Hart superou a técnica do Mitchell e do Darius Garland. Então, essa série, né, ela deixou claro pra gente que a vontade pode vencer sim o talento, pode vencer sim a técnica. Como diria Rock Lee do Naruto, se vocês me permitirem fazer essa referência, o trabalho duro vence o dom natural, meus amigos. E o Knicks trabalhou mais duro do que o Cleveland nessa série. E eu ia fechar com 4 lições, mas dá para tirar mais uma lição. Então vou colocar uma extra. Vão ser 5 lições. A 5ª lição é que vale a pena dar mais uma chance para um jogador. O R.J. Barrett, ele teve um início de série bem abaixo. Ele foi bem mal nos primeiros jogos. Não conseguiu contribuir na defesa, não contribuiu no ataque. E muita gente, inclusive eu, pediu uma diminuição da minutagem do R.J. Barrett na série. Eu acreditava que o Knicks deveria tirar um pouquinho de minutos do R.J. e distribuir para o Quickley e para o Josh Hart. Só que o Tom Thibodeau, e aí ele mostrou o porquê que ele já foi eleito Coach of the Year, ele bancou o R.J. Barrett. E sabe o que aconteceu? O R.J. Barrett foi crucial nos 3 últimos jogos. O R.J. foi maravilhoso nos últimos jogos. Ele foi importantíssimo para o Knicks ter conseguido fechar bem a série. Então, essa última lição que tiramos é: vale a pena você ser um pouquinho cabeça dura. Vale a pena você apostar, você confiar em um jogador mesmo que ele não esteja bem. Então, galera, essas foram algumas lições que eu tirei dessa eliminação do Cleveland Cavaliers. E eu quero saber se vocês concordam com essas lições, se vocês também enxergaram essa série dessa forma. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso! Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia, no decorrer da semana com muito conteúdo. Tchau, tchau.